Hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, uma quinta-feira na capital da República, aqui em Brasília. Eu sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal o eminente desembargador Carlos Pires Soares Neto, um grande magistrado aqui do tribunal, que vem contar a sua história para ficar na memória. Esse programa vai ficar no canal do tribunal no YouTube e a transcrição aqui no memorial, para toda a vida, eternamente. O desembargador Carlos Pires, assim ele é conhecido, nasceu em 18 de julho de 1963. Ele está com 61 anos. 61. Nasceu em Pariquera-Açu, interior de São Paulo. Graduou-se em Direito pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, em 1988. Iniciou sua carreira no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como juiz de direito substituto em 1994. Conquistou a titularidade como juiz de direito em 1996. Então, ficou pouco tempo como juiz de direito substituto, começando sua atuação no Tribunal do Júri de Taguatinga. Foi removido para o cargo de juiz de direito substituto de segundo grau, desembargador convocado, em 2016. Em 2022, foi promovido ao cargo de desembargador titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo critério de merecimento. Sua trajetória inclui também o desempenho de funções como as de juiz eleitoral e juiz de turma recursal aqui do Tribunal. E em reconhecimento à sua contribuição à justiça e ao mérito de sua atuação, foi agraciado em 2022 com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios no grau grão-colar. Honraria que destaca a sua importância e impacto na jurisdição do Distrito Federal. Então, estamos recebendo aqui com muita honra o eminente desembargador Carlos Pires, e no início dessa entrevista, nós vamos falar um pouco sobre a sua origem, sobre sua família, a cidade onde ele nasceu, sobre seu casamento, seus filhos. Vamos falar da sua história acadêmica e a trajetória profissional. Então, seja muito bem-vindo ao programa História Oral do Tribunal de Justiça, eminente desembargador Carlos Pires. Eminente vice-presidente, inicialmente eu quero agradecer o convite por estar participando desse relevante programa de História Oral e estou à sua disposição para todas as perguntas que Vossa Excelência me formular. Então, para ficar na história aqui, desembargador Carlos Pires, os seus pais, como é que chamava seu pai, sua mãe? Minha mãe... A história dos seus pais, eu queria que você falasse um pouco. Bom, meu pai se chama, ele ainda é vivo, José Geraldo de Lucena Soares, e minha mãe Margarida Dias Soares, que já não está mais conosco. Eles são do estado de Pernambuco, Recife, se casaram e mudaram para São Paulo. E lá construíram a vida e nascemos 3 filhos. Eu sou o mais velho. São 3 irmãos. 3 irmãos homens. 3 irmãos homens. Eu sou o mais velho. Depois vem meu segundo irmão, que tem o nome do meu pai. E o terceiro, que é o Isaías, o profeta. Sim, seu pai morava em Pernambuco e mudou-se para São Paulo. Ele se casou... Ele foi estudar lá em São Paulo, foi trabalhar? Ele se formou na Universidade Federal de Pernambuco. Sim. Foi para São Paulo porque ele foi aprovado no concurso de delegado de polícia do estado de São Paulo. Na década de 60. A carreira lá como delegado de polícia. Delegado de polícia. Ele ficou... Foi logo no início do ano de 1960,
casou-se com minha mãe e foi para lá. E iniciou, Mas ele casou em Pernambuco ou em São Paulo? Pernambuco. Casou lá em Pernambuco e foi com minha mãe para São Paulo, também em função da aprovação do concurso na Polícia de São Paulo. E lá ficou na polícia por 12 anos. 12 anos, 12 anos. E ele, logo no início de 60, ele foi, então, designado para o município lá da região do Vale do Ribeira, onde fica a cidade onde eu nasci, Pariquera-Açu. Ah, então quando você nasceu, seu pai era delegado de Pariquera. Ele acumulava Pariquera e outras cidades periféricas. Como é que pronuncia aí? Pariquera-Açu. Pariquera-Açu. Fica perto fica na divisa de São Paulo e Paraná, estado do Paraná. Ah, perto de Ourinhos? Ou não, o Ourinhos já fica para o norte, né? Ah, para o norte. Já no deslocamento de São Paulo para Curitiba. Curitiba, entendi. Vai pela Regis Bittencourt, BR-116. Lá eu nasci, fiquei pouco tempo, porque meu pai depois foi removido para São Paulo, capital. E lá permaneceu por muitos anos, só mudando de delegacias, né? Até que ele resolveu fazer o concurso para a magistratura do Estado de São Paulo. E logrou êxito, sendo aprovado, muito bem colocado. Iniciou-se, então, a carreira dele de magistrado naquele estado. E, por conta da carreira, que eu passei muito tempo também no interior de São Paulo, porque ele foi para a primeira entrância dele foi em Viradouro, né, perto da região ali de Ribeirão Preto. Depois nós mudamos para Dracena, que é já a região da Alta Paulista. Então, a minha infância e começo, parte da adolescência, foi no interior de São Paulo. Estudando nos colégios locais. Isso, estudando nos colégios locais. Quando eu fui aprovado no vestibular, meu pai já havia retornado para a capital, como juiz auxiliar da capital, até porque ele sempre foi um juiz carreirista, né? Ele queria voltar logo para São Paulo, capital, para poder ascender. E eu, quando entrei na faculdade, eu fiz o curso de engenharia, eu não entrei na faculdade de Direito, eu comecei fazendo engenharia, mas não cheguei a concluir o curso de engenharia, eu acabei desistindo do curso. Você sonhava em ser engenheiro? Aí eu precisei... A inspiração do papai levou para o direito, não? Não, eu na verdade, eu estava um pouco ainda... Eu sempre sonhei ser engenheiro, naquela época. Eu ingressei e depois eu fui me desencantando ao longo do curso. Eu fiz até o 3º ano, eu ia começar a fazer engenharia mecânica, né? E aí eu resolvi largar o curso. Aí eu fui fazer direito, mas não foi por causa do meu pai, não. Sentiu no coração a vontade de fazer direito? Eu confesso que quando eu escolhi direito, foi meio aleatório. Eu não queria mais fazer engenharia. Mas tinha o exemplo do papai, né? Que já era juiz. Pois mas presidente, eu não era só ele, porque eu lá, naquela época, eu cresci dentro da APAMAGES, né? Da Associação Paulista dos Magistrados, que eu frequentava lá, jogava bola. Então, eu estava no meio No meio da magistratura. De desembargadores, juízes, filhos. Então, eu cresci no meio da magistratura, mas nunca pensei em fazer direito. Fui fazer engenharia e depois não pensava em ser juiz? Não, de maneira nenhuma. Eu nem tinha noção ainda. Agora, o seu pai teve uma carreira brilhante em São Paulo. Sim. Ele começou como delegado, juiz no interior, depois na capital. Sim. E desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ele pegou alçada ainda, né? Na época ficou 12 anos no... Meu pai é civilista, né? Certo. Civilista, ele gosta muito dessa área e também do direito público. Eu acho que mais ainda do direito público do que o privado. Quando ele foi para o Alçada, ele foi para o Tribunal de Alçada Criminal. E lá ele ficou 12 anos no Alçada Criminal e não queria sair do Alçada. Mas teve equipe que ele foi promovido a desembargador. Naquela época eram 3 tribunais de alçada lá. Primeiro, Tribunal de Alçada Civil. Segundo, Tribunal de Alçada Civil. Tribunal de Alçada Criminal. E o Tribunal de Alçada Criminal era o menor dos tribunais. E todo mundo falava que era o melhor. E ele não queria sair de lá. Não queria sair. Não queria. Mas
foi promovido e, para a surpresa dele, ele foi para uma Câmara de Direito Público. Direito Público. E parece que lá, ele sempre gostou da área assim, mas ele gostou demais Certo. porque enquanto ele foi, eu não vou nem falar o juiz das comarcas, primeira, segunda, porque aí faz tudo, né? Agora, quando ele foi para o auxiliar da capital, ele foi para uma vara especializada civil, lá no Fórum João Mendes. E ali ele se tornou um excelente civilista, e depois ele foi promovido para outra vara civil. Quer dizer, sempre caminhou pelo civil. E depois, quando foi ao segundo grau, foi para foi para o crime. Foi para o crime. Foi para o crime, ficou lá 12 Teve que estudar anos. tudo de novo. E ele nunca gostou do crime, né? Embora tivesse sido delegado de polícia, eu acho que ele ficou saturado com aquela matéria. E ele ficou 12 anos no alçada criminal. Eu pensei até que ele fosse pedir remoção, ou para o primeiro tribunal alçada civil, ou segundo. Mas não, ele ficou lá, gostou, parece que... Não sei se pela matéria, eu acho pouco provável, mas pela amizade que ele construiu lá. E depois... porque tudo soma na vida, sim, né? Sim, ele tinha um bom ambiente de trabalho, uma boa equipe. Eu acho que tudo mesmo contribuiu. E ele acabou depois, quando se tornou desembargador, ele foi para a Câmara de Direito. Lá é Câmara, né? A nossa turma lá é Câmara. Então, a Câmara de Direito Público... Aqui nós chamamos de turma, lá chamamos de Câmara. Então, ele foi para a Câmara de Direito Público e gostou demais. Que bom. E, então, voltando à pergunta, a minha predileção pelo direito foi aleatória. Eu não digo... Confesso que quando eu fiz vestibular de novo... Mas eu acho que a inspiração foi o papai, né? Sim, eu não sei. A influência maior. Eu acho que sim, porque eu falei, eu estou no meio... Eu cresci no mundo jurídico. E tem meu pai, os colegas deles todos, nós, o Pamais, era muito unidos, né? Certo. Então, foi aí que eu comecei a fazer direito. Mas vamos continuar a história do seu pai, só para concluir. Seu pai ficou no tribunal até o final, a compulsória? Sim, na época a compulsória era com 70 anos. 70. Ele saiu na data do aniversário dele, com 70, 29 de outubro. E ele faz o quê? Ele está vivo em São Paulo? Está vivo. Sua mãe faleceu. Está com 89 anos. Quanto? 89 anos. 89 anos. Mora em São Paulo? Mora em São Paulo, capital. Capital. E como é que está a saúde? Sob controle? Não, está bem. Graças a Deus, meu pai está bem. Eu estive com ele agora no Natal, né? Mas ele está exercendo uma outra atividade ou está mais em casa agora? Ele fica mais em casa. Mas Porque normalmente o magistrado, quando se aposenta, se ele não vai... Se ele não entrar no ramo da advocacia, né, voltar... Não, ele não é de... A pessoa acaba ficando lendo, acompanhando o noticiário, acompanhando as decisões dos tribunais... passa uma parte do dia fazendo leitura. Não, ele escreve. Ele gosta de escrever. Ele gosta de escrever, escreve artigos. Mas ele tem artigos jurídicos, ele tem... ele escreve. Ele escreve, ele também escreve para revistas especializadas da maçonaria, que é traduzido para o mundo todo. Ele continua ativo aí na... Sim, está lúcido, graças a Deus. Graças a Deus. Ele é uma pessoa independente, embora com a idade avançada, fisicamente ele se encontra bem. Bem, então você me disse que são 3 irmãos. Sim. Você vai falar daqui a pouco, a inspiração para entrar na magistratura, se foi o papai ou foi o coração. Mas eu queria saber dos seus irmãos, os outros irmãos. Qual o nome dos outros irmãos? O meu irmão do meio é José Geraldo de Lucena Soares, filho. Tá. Que é o nome do meu pai. E o irmão caçula, Isaías Dias Soares. E eles seguiram qual profissão? Não, eles se formaram em Direito e são... Então vocês 3 formaram, sim, fizeram Direito. E eles são serventuários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estão lá em São Paulo, trabalhando no tribunal. Um mora em Guarulhos, que é o que tem o nome do meu pai, e o outro mora em Atibaia. Não quiseram fazer concurso para juiz, então? Não quiseram seguir carreira. E você começou sua carreira... Foi em São Paulo ou aqui em Brasília? Não, como juiz. Você é juiz, você fez concurso, passou, evidentemente, você é desembargador hoje, mas você não foi juiz lá em São Paulo? Não, eu prestei concurso lá. Inicialmente eu penso que encontrei minha vocação durante um curso de bacharelado. E ali eu descobri que a carreira mesmo que eu queria seguir seria a magistratura. E comecei a estudar
para o concurso. Eu trabalhava, estudava, fui serventuário da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também do Tribunal Nacional Criminal. Você fez concurso lá em São Paulo, então trabalhou no tribunal lá. Títulos, tanto no TJ de São Paulo quanto no TACRIM. Então, quando me formei, eu prestei concurso para São Paulo e cheguei a 2 fases consecutivas de oral. E ali eu não consegui a aprovação. Um concurso para magistrado hoje é difícil em qualquer lugar, né? A concorrência é muito grande. Além da complexidade da prova. Exatamente. Na oral eu na verdade, eu não sei se eu fui reprovado na oral ou numa outra fase que tinha, que era uma entrevista pessoal com a banca examinadora. Não sei, eu sei que meu nome não estava na lista. Foi aí que eu resolvi sair de São Paulo. O seu destino era Brasília mesmo. Olha, eu vou dizer... Deus reservou a capital da República. Eu nunca imaginava que era o Centro-Oeste. Eu assistia o Centro-Oeste na TV Globo com Cid Moreira e Chésio Chapelin, né? Do Jornal Nacional. E aí eu me inscrevi pelo Jornal do Concurso. Eu queria ser juiz, eu falei, já que eu não passei agora 2 vezes, eu vou tentar fora. Foi quando eu me inscrevi aqui, pelo correio, recebi o cartão de inscrição, lembro até hoje, a inscrição foi número 35, pelo correio. Eu li aqui a data, repete o ano aí que você passou no concurso aqui. O meu concurso começou em 1993. 93. Em agosto de 93 eu vim fazer a primeira prova. Peguei o ônibus lá, Real Expresso, e vim fazer a primeira fase, que foi no... Mas você assumiu em 94. Porque o concurso demorou quase 1 ano, né? Quase 1 ano. Aí a primeira prova foi no Elefante Branco, uma escola que tem aqui na Asa Sul. Agora, como é que você estudava? Porque não é fácil passar no concurso para juiz. Qual era o seu método de estudo? Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo que eu sempre falo para os colegas. Eu fazia resumo da matéria. Então eu pegava o código, o livro, o caderno do professor e ficava lá fazendo o resumo. Se eu não fizesse o resumo, eu não aprendia. Até virou assim um vício. Só aprendia fazendo resumo. Qual era o seu método de estudo? Eu comecei a fazer resumos e também escrever no livro. Aquilo ali eu tenho facilidade com memória. Você ia lendo o livro e fazendo umas anotações. E escrevendo, anotação no livro mesmo, que eu tenho memória fotográfica, eu acho que eu tenho, porque eu gravava ali o que eu escrevia do livro, eu sabia onde estavam as coisas, né? Eu também tive, lá em São Paulo, com a minha reprovação nos 2 concursos que eu fiz e não lá, por conhecer muito magistrado lá, desembargador, que jogava bola comigo lá, o que aconteceu? Eu fui privilegiado numa situação muito boa, porque eu cheguei a fazer um pouco o curso do Damásio, lá que era um curso preparatório. Damásio. Damásio, o penalista, o senhor sabe. Eu conheci muito. Eu comecei a fazer o curso dele logo quando ele só tinha 3 salinhas. Ele não era o império que se tornou depois o curso dele. Só tinham 3 salinhas ali na Rua da Glória, eu trabalhava no TACRIM, aí eu saía depois do trabalho, eu ia para o curso dele. Ele ainda dava aula. Então, eu tive aula lá com ele, no curso dele, por um período, e depois me convidaram, alguns desembargadores que gostavam de mim, queriam que eu me tornasse juiz também, eles se dedicavam um dia da semana, tanto na área penal, que eu lembro que já faleceu, o desembargador Celso Limonge, de São Paulo. Muito conhecido. Pois meu pai foi até juiz auxiliar dele. Grande nome. Pois ele eu jogava bola com ele me convidava para ir lá, eu acho que era às quintas-feiras, eu ia lá na Paulista, quando era o gabinete dos desembargadores, eu ia lá numa quinta-feira, ficava uma manhã ou uma tarde, dependendo da conveniência dele, e ele ficava me sabatinando no gabinete dele. Isso foi na área penal e processo penal. É um grande professor, eu li muitos livros dele. No civil, eu tive o desembargador Marco César Miller Valente, da área de direito privado, e o desembargador João Batista Lopes. Muito famoso. Que também me chamava para ir lá
nos Então gabinetes. você estava bem assessorado. Não, depois eu falei, agora eu vou passar. Até quando eu fiz aqui, fiz aqui, eu tá certo. Passei de primeira. Agora, você estudou assim, porque muitas pessoas querem saber o nosso método de estudo, quanto tempo nós estudamos. Você estudou quanto tempo, assim, no geral? Olha, eu estudei para passar no concurso. Eu estudei mais ou menos 2 anos. 2 anos. Eu estudava de 10, 12 horas. Olha e só. Trabalhando. Trabalhando, estudava. 10, 12 horas. E no curso da MAS, com a orientação dos desembargadores. Exatamente. Eu não parava, não. Eu não tinha. Certo. Não tinha férias, não tinha feriado, não tinha nada, não tinha mais vida. Tá vendo? Era o seu destino mesmo, era o seu chamado, a missão que você ia cumprir. Então Deus estava preparando você para a magistratura. E o Damásio, o professor Damásio, ele falava uma coisa que eu gravei, né? Que o sucesso da aprovação não só dependeria do candidato ter perseverança e nunca desistir, né? E sempre verdade. Ter a humildade de, sempre ao estudar, voltar para rever os pontos, porque a gente acaba esquecendo muita coisa. E ele falou que o dia histórico iria chegar. Você nunca quis fazer concurso para o Ministério Público? Ou chegou a fazer? Não, eu queria ser juiz. Só a magistratura mesmo. Só me interessava a magistratura. E o papai ficou muito feliz, né? Eu me lembro da sua posse como desembargador, seu pai estava aqui presente. Ele todos os momentos. Eu conheci pessoalmente. Ele também esteve presente na minha posse porque quando criou o cargo de juiz substituto em 2º grau, eu fui um dos primeiros a ser contemplado aí na primeira turma criminal. Fiquei quase 6 anos lá. Ele veio. Eu me lembro, eu conversei 10 cargos, logo de início. Ele veio de São Paulo a Brasília. Ele sente orgulho muito grande. Para acompanhar o filho, né? Orgulho para ele. Minha mãe era viva, ela também veio. Me lembro. Não para desembargador, né? Mas na posse como juiz. Muito bem. E seus filhos, você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. E a idade dos seus filhos, se você quiser falar os nomes também. Não, eu falo, claro, tenho maior orgulho. E eles vieram também em todas as minhas promoções. A primeira chama Natália, ela tem 19 anos. Ela está fazendo já faculdade? Está fazendo Direito. Direito. Ela mora em Salvador, com a mãe, minha primeira esposa. O segundo chama-se Carlos Henrique, ele tem 17. Está concluindo aí o ensino médio. Eu não sei o que ele pretende fazer de vestibular, que ele também não está em dúvida, ele não sabe. Você está deixando para ele resolver. Ele resolver. Eu não influencio nada. Se ele perguntar para mim, eu dou a minha opinião. A terceira... Mas qual seria a sua opinião? Fazer direito? Eu aconselharia sim, né? Porque direito é um curso muito rico. O seu pai dava conselho para você fazer direito ou não? Não. Meu pai, na verdade, quando eu decidi fazer engenharia, ele ficou feliz. Eu ingressei na engenharia. Mas ele não pedia para você fazer direito? Não, nunca influenciou nada. E ele ficou muito bravo comigo quando eu larguei a engenharia. Ele ficou bravo. Ele achou que eu deveria ter ido até o fim. Concluído, mas eu não quis mais saber de engenharia. Mas então, seu filho, você estava falando... ele tem 17 e esse ano ele vai ter que decidir, né? O que ele vai fazer, qual curso. Ele já falou comigo sobre administração de empresa, mas ele está em dúvida. Certo. Então, falei para ele, então, que ele fizesse um teste vocacional, né? Para saber o que de fato ele... eu falo assim, Deus vai mostrar o caminho para ele. A vocação é muito novo ainda, né? A missão. A terceira é Catarina, que tem 15 anos, está no 1º ano do ensino médio. Todos esses 3 primeiros filhos moram em Salvador, que são frutos do meu primeiro casamento. Tenho contato com eles de forma frequente, visitas, enfim. E a minha caçulinha, que eu fui abençoado, que vai fazer agora 5 anos, Maria Tereza. Que beleza. Que foi da minha 2ª união. Que graça. Qual é o nome dela? Maria Tereza. Maria Tereza. Essa está estudando aqui. Inclusive, quando no final da tarde eu vou pegar lá, que eu tenho guarda compartilhada. Certo, muito bem. Bem, então você já falou da família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Você estudou só em São Paulo, no interior, né? Você passou pelos colégios no interior. Colégios. Mas a base mesmo foi um cursinho
que você se preparou melhor. Para aprovação. E essa convivência também com o magistrado ajudou muito. Sim, foi. Eu cresci no meio de juízes, Certo. no meio de magistrados, seja primeiro grau ou desembargador, eu estava sempre envolvido com eles. Tá certo. Aqui em Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sim. você assumiu em 94, eu queria que você falasse um pouquinho dessa carreira, como juiz substituto. Você trabalhou onde como juiz substituto? Eu estou vendo aqui no currículo que você ficou pouco tempo, né? Como juiz substituto. A nossa turma ficou. Na verdade, eu fui um dos últimos a ser promovido. Eu, quando assumi, tomei posse 15 de abril de 94, e já na segunda-feira fui designado para a extinta vara de delitos de trânsito. Eram 3, eu acho que na época. Mas eu acho que eu fiquei 2 ou 3 dias lá e depois já fui designado para a primeira vara de família e sucessão lá de Taguatinga. Aí eu fiquei em Taguatinga como substituto. Depois eu saí de lá e fiquei em muitas varas de satélite. Na época era Taguatinga, Ceilândia e Gama. Depois eu vim para cá, para o plano, e fiquei auxiliando o desembargador Jorge Lopes Leite, que era o vara de execução criminal. Exato. Quando eu cheguei aqui para auxiliá-lo, existiam outros colegas, né, que também o auxiliavam, mas teve uma época que eu fiquei só. E ele fazia o trabalho externo e eu ficava na vara de execução criminal, né? Mas eu ficava, mas parece que na época quem designava os substitutos achava que o juiz substituto da VEC não tinha muito serviço, né? Porque qualquer colega que se afastasse, o regra 3 era o auxiliar da VEC. Então, aí o que acontecia? Num dia, eu não tinha uma semana que eu não estava numa vara civil ou numa vara de família aqui no plano cobrindo. E o pior era que, na verdade, eu encerrava a instrução, né? Aí eu estava vinculado ao processo. Não, aí depois eu voltava para a VEC e meses depois eu recebi o processo para sentenciar, que eu nem lembrava mais do que era. Então, aí eu falei, não, eu não vou ficar mais nada, vou pedir para me mandar para uma satélite e ver se me deixam lá um pouco. Um grande aprendizado, exatamente. Né? Aí foi quando eu fui. Não para. E o interessante é que eu nunca fui para o outro lado, né? Porque na época só existia Sobradinho e Planaltina. Eu nunca trabalhei lá em Sobradinho e muito menos em Planaltina. Eu sempre fiquei para o lado de cá, ou Taguatinga, Ceilândia ou Gama, porque não existia satélite de Santa Maria, que integrava. Quando eu cheguei, houve um desmembramento de Taguatinga de Ceilândia. Então, foi aí que eu fiquei, tanto em Ceilândia quanto Taguatinga e às vezes no Gama. Não existia mais naquela época esse número elevado de satélites. Federal, né? Tirando a saída norte lá, eu só fui lá no eleitoral, né? Me designaram lá para Planaltina numa das eleições. Mas na justiça daqui comum, nunca trabalhei nem em Sobradinho, nem em Planaltina. Sempre por lado de cá. E a titularidade foi em qual vara? Pois a titularidade eu acabei assumindo o Tribunal do Júri de Taguatinga. Estava entre o Tribunal do Júri de Taguatinga e a Vara Criminal de Planaltina. E aí eu acabei sendo promovido por merecimento para o Tribunal do Júri de Taguatinga, onde fiquei lá por 4 anos como titular. 4 anos. Depois foi para onde? Aí depois eu assumi, fui removido, tinham acabado de criar a 3ª e a 4ª vara de entorpecente. Foi quando eu embora fosse uma vara de competência geral, como ainda é hoje, fisicamente ela foi instalada provisoriamente no Fórum de Samambaia. Porque o Fórum de Samambaia era novo, então havia muito espaço físico. Então, provisoriamente, foi instalado no Fórum de Samambaia a 3ª e a 4ª vara de entorpecente. E eu me titularizei na 4ª vara de entorpecente e o colega, o Luiz Gustavo, na 3ª. Eu lembro que aí suspenderam a distribuição, né, primeiro, inicialmente por 6 meses, para 1º e 2º, então nós ficamos com todo o acervo do Distrito Federal, esses 6 meses, depois foram prorrogados por mais 6, 1 ano,
recebendo Certo. toda a carga de droga. E naquela época, a lei que estava vigente era 63, 68, 63, 6376, onde o usuário também respondia Certo. penalmente. E depois, você foi para onde dessa vara? Depois eu vim removido para a 4ª Vara Criminal, porque eu fiquei lá 9 anos, na 4ª Vara Entorpecente. Aí eu saí de Samambaia. Todo mundo achava, os advogados pensavam que Samambaia o tribunal havia criado uma vara, 2 varas especializadas só para a circunscrição de Samambaia para tratar de droga. Eu falei, não, aqui é provisório, é competência geral. Aí eu saí de lá depois de 9 anos, por volta disso, para removido. Eu sucedi o desembargador que aposentou, João Timóteo, na 4ª Criminal. Aí eu vim para cá. E da 4ª Criminal foi quando depois eu já estava, não só eu, né, mas todos os colegas assim, sem muito estímulo, porque a carreira estava estagnada, né? E foi quando Deus criou, então, os 10 cargos, né, de juiz substituto de 2º grau. E aí foi que reanimou a carreira, né? Eu lembro que nós trabalhamos juntos na área criminal. Você atuou mais no crime como juiz substituto ou não? Sim. Eu passei pouco pelo civil, vara de fazenda pública nunca passei, porque eu também não escolhia, né? Era o que surgia e não, eu digo como juiz substituto de 2º grau. Não, só que eu fiquei... Você ficou mais no crime? Fiquei só no crime. Fiquei na primeira turma criminal por quase 6 anos. Nós trabalhamos junto na Câmara Criminal. Exatamente. E eu peguei desde aquela época, na primeira turma criminal, quando era processo físico ainda. Então, eu lembro, eu peguei quase 6 anos e foi mudando, né, tudo. Então, completando a sua trajetória, o que aconteceu depois ainda? Depois eu fui promovido substituto, quase 6 anos na primeira turma criminal, e depois eu fui promovido, né, para desembargador, onde hoje eu sou presidente da primeira turma civil. Certo. Só registra de novo a data em que você foi promovido a desembargador. 8 de julho de 2022. 2022. 22, isso. Atualmente você está no civil? Estou, desde 8 de julho e estou... Hoje, esse ano, eu sou o presidente da primeira turma civil. Primeira turma civil. Quem é que trabalha com você lá? Os desembargadores Teófilo Caetano, Rômulo Mendes, Diva Luci e o Carlos Martins, presidente da Marges. Está com um time muito bom, hein? Muito, de primeira linha. De primeira linha. E o que vocês estão mais julgando lá na turma civil? Que tipo de ação mais aparece lá? Lá tem muito recurso. Muito contrato bancários, né? Com a defesa do consumidor, muito. Responsabilidade civil. Basicamente é isso. Mas você é como seu pai, você disse que seu pai gostava mais da área civil. Você também gosta mais da área civil, não? Eu pensei que eu gostasse mais do crime. Mas o meu destino na judicatura aqui foi mais na área criminal. Mas eu já estou quase 3 anos no civil e posso dizer que estou gostando muito e não me arrependo de ter ido para lá. Doutor Carlos Pedro, fazendo uma contabilidade aqui, você assumiu em 94 como juiz aqui no Distrito Federal, então você já tem quanto tempo de magistratura aqui? Faz a contabilidade aí. Vai fazer, agora em abril, 15 de abril, 31 anos. 31 anos. 15 de abril. Você tem 61 anos de idade, é isso? Correto. 61. Até os 75, uma vida toda, hein? Pela compulsória. Qual é o seu projeto de vida aí? Você teria, de acordo com a legislação vigente, no mínimo 14 anos para trabalhar aqui no tribunal, não, mais de 14 anos. O meu plano de vida é permanecer até o fim. Até o fim. Até o fim. Você não tem um projeto para sair, para advogar, para ser professor, escrever livro? Eu já lecionei aqui, eu já dei aula no... Chamava CEUB, né? Agora é UniCEUB. Eu já lecionei aqui quando era juiz substituto. Mas eu não pretendo advogar, não tenho nem vocação para isso. Então você pretende cumprir o tempo, tempo tempo da magistratura até os 75.
14, mais 14 anos, são 31, 14, vão dar quanto? Eu sou ruim de matemática, por isso que eu larguei engenharia. Tem uma vida toda pela frente. Como é que você está na antiguidade, aí, a sua posição na antiguidade, hoje? Vice-presidente, eu nem sei, nem acompanho mais isso, né? Eu acompanhava antes, quando eu queria virar desembargador, aí eu acompanhava. Agora você não está acompanhando mais. Mas você sonha em fazer parte da administração? Sonho. Primeiro vice-presidente, segundo, corregedor, presidente do tribunal? No momento certo, né? Se der certo, você sonha com isso. Sim. Porque tem colega que diz assim, olha, eu não pretendo ocupar cargo na administração. Tem colega que fala isso. Eu não tenho vocação para isso, então não pretendo. Mas então, eu também, você já tem. Mas você já tem vontade. Também, mas eu não posso assegurar também que eu tenho vocação, né? Eu acredito que aprenderei. Você quer participar. Eu quero participar. Ótimo. Isso. Então é vocação. Se você quer, é porque você tem vocação. Então, eu quero. Meu desejo é ficar até a compulsória. Tá certo. E até lá, acredito que chegaria a minha vez. Né? Tem um sonho maior ou não? Ser ministro do STJ? Não, veja ou só. de outro tribunal? É muito difícil isso, né? Porque aí já tem um componente político, né? Que eu já não sou político, né? Sou apolítico, né? Eu não tenho essa... Vocês se consideram apolítico? Quando eu digo apolítico, não que eu não acompanho política. A definição é que o homem é um animal essencialmente político. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer para o senhor é que eu não vou fazer nenhum tipo de pedido, não é da minha natureza isso. Se Deus me abençoar para que eu seja algum dia, claro que eu vou aceitar de todo o coração, mas a minha ambição era me tornar desembargador, e graças a Deus eu alcancei. É isso. Isso não é fácil. Então, o seu projeto é cumprir a missão de magistrado. E eu me considero um vencedor na vida, porque eu cheguei onde poucos conseguem chegar. É muito difícil. Você tem alguma proposta, alguma sugestão para a administração? Quer dizer, alguma mudança, alguma alteração no nosso regimento? Já parou para pensar nisso, não? Agora que eu estou presidindo a primeira turma civil, eu gostaria, por exemplo, de dar autonomia para a presidência para poder, por exemplo, eu iniciar os julgamentos pela manhã. Pela manhã, mudar o horário. Até porque quando chega a época da seca aqui, a parte da tarde é horrível. Eu não me sinto bem. Muito seco, né? Muito seco. E eu já venho para cá, 1h30 da tarde, depois do almoço, a gente mal me alimento, até pela preocupação do trabalho e esse clima aqui que é hostil, né, nessa época. Se eu fizesse parte da administração, eu daria plena autonomia para poder os presidentes das turmas alterar o horário. É uma sugestão que temos que examinar, né? Eu faria por exemplo, se eu pudesse, começaria às 9 horas da manhã. Certo. Se tivesse... porque pela manhã, pelo menos, penso que as pessoas acordam mais dispostas e o clima ajuda, né? Eu vejo isso também porque, por exemplo, em estados do Nordeste, eu vou falar da Bahia, que eu já presenciei sessões lá no tribunal. Lá, devido ao calor, começa às 8 horas da manhã as sessões. Certo. Aqui você tem essa estiagem de quase 6 meses, né? E estiagem pesada. E o período da tarde é o pior, né, para a saúde. Certo. Uma das coisas que eu já percebi, eu faria isso. Tá certo. Mas só fica uma sugestão. Vamos estudar, como eu faço parte da administração, vamos debater esse tema aí, uma mudança de horário, uma ampliação, né? Não seria nem uma mudança, uma ampliação de horário. Pelo menos deixar para o presidente resolver com os pares lá da turma. Eu não gosto de começar 1h30 da tarde, principalmente nessa época, né? Quando começar aí. Mas... Certo. Eu queria que você deixasse nessa gravação uma mensagem para os seus filhos. Sim. Que vai ficar, essa entrevista vai ficar no canal do YouTube. Tenho certeza que seus filhos vão acompanhar. Então, o que você gostaria de deixar para eles aí? Olha, sem querer influenciar meus filhos, né? Natália principalmente, porque ela é a primogênita, né? Tá fazendo curso de Direito, penso que ela está empolgada.
interessada. Carlos Henrique, que esse ano vai ter que tomar a primeira decisão importante na vida dele, que é escolher uma carreira profissional. Catarina também, que está se aproximando. Maria Tereza nem posso falar muito, que ainda é uma criancinha pequena. Mas observarem e procurarem informações e de como é bom fazer direito. O curso de direito é uma ciência que ela abre a cabeça de toda e qualquer pessoa, mesmo que não vá se enveredar por nenhuma carreira profissional, jurídica, mas que com certeza vai enriquecer muito a pessoa. Então eu queria deixar essa mensagem para eles, de que procurem informações, vejam o histórico paterno da família, o avô é desembargador, o pai também é desembargador, os tios também foram para essa área, quer dizer, também gostaria que fossem. Essa que é a verdade, e descubram, né, por si mesmo depois que carreira jurídica eles se interessem para seguir. Tá certo. Desembargador Carlos Pires, eu queria também que você contasse para o seu filho, e nessa entrevista, algum fato curioso da sua carreira como magistrado. Algum fato que você está sempre lembrando, marcou sua vida, ou algum julgamento? Olha, eu sou, assim, na época que eu fui presidente do Tribunal do Júri Itaguatinga, eu presidi um júri que me deixou muito emocionado. O júri, né, que é uma área em que eu particularmente eu não gosto do Tribunal do Júri. Eu fiquei lá 4 anos, eu entendi que o julgamento tinha que ser decidido pelo juiz de direito e não pelos juízes do fato. Mas isso é outra história. Mas um julgamento que me chamou muita atenção lá foi de um homicídio de um irmão contra outro irmão. Olha só. E o que me deixou bastante emocionado foi que eram irmãos unidos, amigos, e um matou o outro naquela situação de erro sobre pessoa. Estava escuro e havia todo um contexto de furtos e roubos naquele lote, e o que é lógico que isso não pode ser justificável, mas faltou cuidado maior do autor do homicídio, e ele, à noite, quando ouviu o barulho, pensou que fosse um ladrão, e não era. E quando ele saiu armado, ele atirou no vulto. Então, quando ele foi ver depois, ele matou o irmão. Olha só. E que tristeza. Foi. E aquilo ali foi uma comoção, porque o plenário todo era tudo familiar. E era uma choradeira, uma coisa assim impressionante. Nunca vi nada igual. Mas eu concedi o perdão judicial. Olha só. Aquilo ali me deixou bastante... Ele não foi para a cadeia, não foi preso. Não, nem podia, era um homem de bem. E eu entendi também que o homicídio é um crime puramente circunstancial. Não, qualquer pessoa é passível de matar. Ninguém sabe a reação da pessoa diante de uma situação adversa. É diferente de um crime de roubo, de estupro. É diferente. Eu aprendi isso no Tribunal do Júri. Certo. Então, com grandes promotores... Esse julgamento marcou a sua vida como magistrado. Marcou. Me deixou, digamos assim, mais humano. Certo. E eu concedi o perdão judicial, o que é difícil, né? Quer dizer, o perdão livrou essa pessoa da cadeia. Sim. Mas não livrou do sofrimento. O destino já havia se encarregado de castigá-lo severamente pro resto da vida. Com certeza. Então, aquilo ali me fez... Foi uma sábia decisão. Olha, até hoje eu fico pensando, que tragédia. Certo. O que mais você gostaria de colocar aqui nessa entrevista? Que gostaria de deixar registrado? Bom, eu quero parabenizá-lo e agradecer o convite. Me sinto honrado de integrar o
Tribunal de Justiça Federal, tenho muito orgulho do nosso tribunal e a iniciativa da vice-presidência sob a sua gestão de colocar para todos os desembargadores, colegas e também os colaboradores de Vossa Excelência em promover um evento dessa grandeza. Muito bem. Desembargador Carlos Pires, Obrigado. Agradeço muito a Vossa Excelência pela disponibilidade, por essa belíssima entrevista, uma história de vida muito bonita. Obrigado. Felicidades para você, Vossa Excelência, né? Eu vou chamar de você Sim, mesmo. claro. Para você, para sua família, e parabéns. Obrigado. E Deus seja louvado por sua missão que você está cumprindo aqui e pela sua vida. Felicidades. Muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Foi bom. Obrigado.